Olá, família, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Muito bom, graças a Deus. A minha família eterna, né? A minha família eterna, que também é a família do nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, um abraço a todos os nossos irmãos inscritos, graças ao nosso Criador. Meus queridos, antes de a gente ir para mais um vídeo, eu gostaria de pedir a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e também o seu comentário aí, tá bom? Vamos ficar atento ao Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, ele realmente tem causado uma grande, vamos dizer assim, impacto, não é? No meio de alguns que ainda não entendem, até mesmo alguns irmãos aí que ainda estão dizendo que estão divulgando a graça, só que graça, eu e nosso irmão Cláudio, nós entendemos que a graça, ela perdeu a validade, a graça é eterna, só que o tempo da graça terminou. O tempo da graça terminou no ano 70. De lá para cá, nós vivemos o evangelho pleno, o evangelho eterno. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo disse que ele terminou o bom combate. Qual era o combate que Paulo estava combatendo, que ele terminou? Qual era? O combate de espalhar, de pregar a graça de Deus, a incircuncisão. Mas ele confessa nas suas palavras. Não vem para cá você querer refutar eu e o nosso irmão Cláudio Mendes, porque é a própria Bíblia que diz isso, tá bom? Paulo diz: acabei a carreira e guardei a fé, tá bom? Você conhece alguém que deu sequência ao evangelho que Paulo terminou? Se você falar que você continua aquilo que Paulo não terminou, então você esquece de o anjo de Apocalipse 14:6. Hã? E outra coisa, então você não acredita nem na Bíblia que você diz que prega, porque Paulo falou que o evangelho que ele pregava foi pregado nos 4 cantos da terra. Que terra era essa? A terra habitada. E ele pregou? A Bíblia está dizendo que sim. Romanos, não é? No capítulo 10, 17 e 18. Colossenses, no capítulo 1 e o verso 23 e 24. Então, você vê que o Paulo em Timóteo, ele diz ali, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse que acabou a carreira e guardou a fé. Tá bom, querido? Então, se você acha que você deu continuidade ao que Paulo pregava, você está 2 anos atrasado. Igual os crentes, quando Jesus subiu à eternidade, foi feito, né, pelo menos ali, 15 reuniões, concílios de Jerusalém, para que eles viessem entender, não é? Que alguns não conseguiriam pregar o evangelho da incircuncisão, então continuaram pregando o evangelho da circuncisão, e o que isso resultou? Ficaram muito tempo perdendo tempo, ao invés de ir pela mesma linha de Paulo, preferiram ir pela linha, né, dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Mesmo depois Jesus pregando o evangelho do reino. Meu querido, algum dia você já confiou a alguma pessoa, você já depositou em alguma pessoa toda a sua confiança, toda a sua perspectiva, e um dia essa pessoa veio a deixar de existir, ou essa pessoa te decepcionou? Fale a verdade. Comigo já aconteceu. A sensação não é boa não, tá? A gente fica um pouco triste com certas coisas, mas a sensação não é boa não. Ainda bem que nós temos o Evangelho Eterno. Muito obrigado, irmão Cláudio. Um abraço aí para esse homem que está fazendo a diferença. Graças a Deus, querido, nós não ligamos para crítica, não, tá? Tem muita gente aí, mesmo da graça, nos criticando, falando mal do Evangelho Eterno, porque eles acham que são os detentores da verdade. Nem nós somos e nem eles são. Nós temos o nosso entendimento. Agora imagina, meu querido, um homem que viveu muito tempo defendendo a lei de Moisés, defendendo o exército romano, defendendo
aquilo que ele acreditava que era certo, defendendo um zelo pela lei, porque ele achava que defendendo, zelando pela lei, ele estava no caminho certo. Agora imagina esse homem falando que ele iria participar do arrebatamento. Imagina esse homem dizendo que ele e a quem ele escreveu as cartas dele iriam participar junto com ele das mesmas coisas que ele participou. Mas ele morre antes. E agora? E agora? Como que fica a vida desse homem ou a vida das pessoas após ele prometer que esses irmãos em Cristo iriam participar da ressurreição e do arrebatamento? Imagine agora. E esse homem morre antes disso acontecer. Os seguidores do apóstolo Paulo, que são os religiosos de hoje, eles se deitam, se encostam, ou eles acreditam, se apoiam nos ensinos do apóstolo Paulo, do mesmo jeito que Paulo falava, eles também se apoiam e diz que são seguidores de Paulo. Mas numa coisa eles têm razão. Os futuristas de hoje. Numa coisa eles têm razão. Eles vão morrer antes do chamado arrebatamento físico acontecer. Do jeito que Paulo morreu antes do juízo do ano 70, todo mundo, que seja evangélico, pentecostal ou não, vão morrer antes do chamado arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52 e o 54. No momento, no abrir e no fechar de olhos, ao soar a última trombeta, Paulo está falando sobre o Apocalipse aqui, tá? E o Apocalipse é o juízo. E Paulo, ele está se referindo ao Apocalipse, porque ele já tinha lido em Daniel, com certeza, que ele já tinha lido em Mateus, ele já tinha lido em Daniel, que o Apocalipse iria chegar. E o que era o Apocalipse? A descrição do juízo. Paulo diz, ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos vão ressurgir, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo, ele está deixando certo para os crentes de Corinto que eles, os crentes de Corinto, e ele também se incluindo, ele iria ser transformado quando a última trombeta tocasse. E aí? Paulo falou a verdade ou falou a mentira? Ele falou verdade que a trombeta ia tocar, e tocou. Mas ele, talvez, se enganou, porque ele tinha essa esperança de participar do juízo, mas ele não participou. Agora, veja bem que a mesma coisa, ele fala aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, olha só de novo, ele se inclui, meu querido, ele tem essa esperança. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, só que ele não ficou, e nem tampouco alguns que estavam ouvindo ele ali, porque Paulo disse isso antes do juízo acontecer. Paulo disse assim, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Meu querido,
e aos que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Esse arcanjo aqui, qual foi a voz desse arcanjo? No capítulo 8, você vai ver os anjos em pé, com as trombetas nas mãos, só esperando a ordem de tocar. E esse anjo que Paulo se refere aqui, a voz do arcanjo, foi o anjo que deu a ordem para tudo começar. Você já leu esse Apocalipse, capítulo 8? Então, Paulo, eu coloquei aqui no meu estudo, Paulo foi um cara que, na sua primeira viagem missionária, ele pregou para 9 cidades. Antioquia, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Isso na primeira viagem missionária. E na segunda, irmão Alberto? Na segunda, Paulo pregou para 12. 10, 12. 10, 12. Na sua segunda viagem missionária, ele pregou em Troade, em Neápolis, em Filipos, em Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, é o caso aqui que eu li para você. Depois Cencreia, nós temos 10, né? Éfeso e Rhodes. Então, Corinto era a 9ª cidade que Paulo pregou o evangelho durante a sua segunda viagem missionária. Tessalônica, ela foi a 6ª cidade. Agora, a tradição, isso é a tradição, diz que Paulo morreu no ano 64 pelo imperador Nero. Então, como que ficou, meu querido? Como que os crentes se sentiram sabendo que Paulo morreu antes? Eu não vou confirmar aqui que foi no ano 64, não. Eu não acredito, não. Porque tem cartas que ele escreveu depois de 64. A tradição que diz foi 64. Então, como que você acha que o povo dessas 9 cidades da primeira fase e essas 12 cidades da segunda fase ainda teve uma terceira viagem missionária de Paulo, que eu não classifiquei aqui? Como que eles ficaram sabendo que Paulo morreu antes dos acontecimentos que ele mesmo pregava e ele se incluía que ele iria participar? Então o apóstolo Paulo, o nosso irmão Geraldo disse isso, nosso irmão Geraldo Moraes, que Paulo, ele tinha ainda alguns resquícios da lei de Moisés. Então Paulo, ele não podia adivinhar que ele iria morrer antes de acontecer o arrebatamento. De qual igreja? A igreja do século 21, 22, 23, 24, 25, não sei. Mas Paulo, ele tinha noção que o juízo iria acontecer. E o juízo não era arrebatamento físico de igreja. O juízo era um arrebatamento espiritual. Aonde Paulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz, no versículo 9, pois Deus não nos destinou, primeira pessoa do plural, ele se inclui de novo, não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi salvo. Foi. Salvo de quê? Salvo do juízo, porque ele morreu antes de chegar nos dias do juízo. Alguns irmãos também que ouviram a pregação de Paulo, talvez também tivessem morrido antes do ano 70, porque Paulo morreu antes do ano 70. Então agora você imagina o que era um homem desse, depois dele causar
tanta expectativa na mente das pessoas, de muita gente, sobre a relação do juízo, a relação que ele tinha com a palavra. Imagine agora, queridos, ele dizendo uma coisa e acontecendo outra. Você observa que os pastores, e aqui eu vou dar um spoiler para você. Você sabe por que os pastores pregam tanto sobre arrebatamento da igreja? Sobre o inferno? Sobre Satanás? Sabe por quê? Porque eles sabem que não vão participar disso nunca. Um jovem hoje que tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, e se o pastor tiver 60, 70, 80, o pastor sabe que ele pode mentir a vida inteira até ele morrer. Sabe por quê? Porque aquele rapaz de 18 anos, aquele senhor de 30, de 40, nunca vai passar por arrebatamento físico de igreja. Sabe por quê? Porque não existe. Então o pastor ele pensa assim, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos eu já morri mesmo? E o arrebatamento nunca vai acontecer? Então, por que importa? Meu querido, você só consegue enxergar isso se você começar a estudar a Bíblia com a visão, vamos dizer, uma visão periférica. É periférica? Eu acho que não. A visão telescópia do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, ele aponta a direção que você deve seguir. E qual é, irmão Alberto, a direção que eu tenho que seguir? É essa que você está. Irmão Cláudio falou uma coisa importante, e é verdade. Tem gente que prepara um estudo de muitas horas para deixar ali aquele estudo, não é? Olha, querido, quando você aprende a estudar a Bíblia, quando você faz a semântica de cada versículo, você vai estudando a Bíblia e você vai entendendo, você não precisa se esforçar tanto, não. Às vezes muita gente quer fazer um curso de seminário, a teologia, não sei o quê. Sabe para quê? Para gastar o seu dinheiro. Sabe para quê? Para gastar o seu tempo. Estude a Bíblia como deve ser estudada para você ver como que faz a diferença. Sabe de uma coisa? A síndrome do apóstolo Paulo é o que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, no mundo religioso. Os homens sabem, meu querido, que nunca vai acontecer arrebatamento físico. Eles sabem. Ou você acha que eles não sabem? O apóstolo Paulo sabia que vinha o juízo, mas ele não sabia. Ele não sabia que ia morrer antes. Paulo nunca falou sobre arrebatamento físico, porque ele sabia que isso não existe. Mas ele falava da mudança de mente, da mudança de atmosfera. Céu e terra era a atmosfera, eram os governos da época. Então Paulo ele sabia. Agora, o que Paulo não sabia é que aquilo que ele falou para os outros, ele não iria participar. Você vê que ele se inclui. Quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele sempre está se incluindo. Ele fala nós, não nos é com U, nós. Então, Paulo, ele usava a primeira pessoa do plural, sabe por quê? Porque ele achava que ele estaria incluído nessa questão, mas ele não se incluiu, ele morreu antes. Aprenda uma coisa, meu querido. Sabe quando que você vai começar a entender a Bíblia? O dia que você sair da tradição religiosa e começar a fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, se libertando do sistema e entrando de cara para a palavra. Onde estão os grandes impérios religiosos? Aonde está Valdemiro? Aonde está Genoduque? Aonde estão esses homens que durante a vida inteira ficaram milionários enganando as pessoas? Hein? Esses homens, sabe o que eles, por que chegaram nessa situação que estão hoje? Degradante, né? Sabe por quê? Porque a palavra do nosso eterno Criador, para quem quer,
ela está sendo um canal de bênção e as pessoas estão entendendo. Meu querido, continue estudando a palavra do jeito que tem que ser. Um abraço a todos vocês, os nossos inscritos. Quando eu falo nossos, eu falo o irmão Cláudio Mendes e o nosso irmão Alberto Lírio. Eu agradeço e que o Papai do Céu sempre venha abrir a nossa mente para que possamos continuar firmes e fortes no Evangelho Eterno. Graça eterna. E deixa um comentário aí, tá bom? Fala assim, olha, o Evangelho Eterno é lindo. Só isso. O Evangelho Eterno é lindo. Só isso, tá bom? Graça eterna.